Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Elisângela e desejo que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu trago uma produção de squares. Eu estou numa produção de squares e nessa produção eu quero aproveitar no máximo as minhas sobrinhas. Essa produção faz parte de um desafio do grupo Crochê da Grazi, onde a gente é desafiada e também se desafia a fazer os squares. Mas esse não é o vídeo do desafio, só estou mostrando uma parte da minha produção. O vídeo vai sair no dia 10 de agosto e eu convido vocês a assistir os vídeos e conferir quem vai ser a vencedora deste desafio. Tem várias meninas participando e eu convido a todos a assistir os vídeos. Hoje eu trouxe aqui um pouquinho de como está a minha produção, mas eu vim mesmo falar da parte que eu acho mais chata de fazer crochê, principalmente usando várias cores. O que eu acho chato nessa parte? Isso aqui, gente. Usar arremates. Imagina. Quanto mais cores, mais arremates. Esses eu já arrematei o vermelho, o azul e só tá aqui a parte verde. Mas são muitos arremates. E isso é uma coisa que eu acho que toma bastante tempo na produção. Olha isso. E eu faço meus arremates assim, eu passo o fio por baixo dos pontos, divido aqui a quantidade de fio, uma certa quantidade para um lado, outra do outro. No caso aqui eu fiz com o fio número 8. Eu separei 4 fiozinhos de um lado, 4 do outro. Passei por dentro do ponto, peguei 4 fiozinhos, passei por dentro do ponto da carreira vermelha e dou 2 nozinhos. E assim eu faço meu arremate. Passo o fio entre os pontos, divido o fio, passo no pontinho da carreira anterior e dou 2 nozinhos. E depois eu corto. Eu não gosto de arrematar sem dar um nozinho, porque eu tenho medo de desmanchar. Tem gente que só passa entre os pontos e corta. Eu prefiro dar os 2 nozinhos para ficar bem seguro. E assim tenho muitos arremates para fazer. Esse daqui é só um pouquinho da minha produção. Olha isso. São muitas pontinhas. Então, como disse, aqui eu fiz uma parte da minha produção. E eu só vim falar sobre os arrematezinhos, que toma um bom tempinho na produção. Voltei, pessoal. Dei um tempinho aqui no meu vídeo e fiz os meus arremates. E aqui estão os meus squares todos arrematados. Fazer o arremate é uma coisinha chata, mas também depois é bem gratificante. Fica tudo certinho, tudo bonitinho, arrumadinho, né? A gente dá uma atrasadinha no trabalho, mas vale a pena. Então aqui voltei com os meus squares todos arrematados, prontinho para a minha produção. Não sei ainda o que eu vou fazer com esses squares, se vai ser tapete, se vai ser jogo de banheiro, mas o importante é que eu estou adiantando o meu trabalho. Então, como eu disse, essa aqui é uma produção para um desafio. Aqui está uma pequena produção. Eu convido vocês a assistir o vídeo no dia 10 de agosto para ver qual foi a minha produção, qual foi a quantidade que eu produzi e também
de todas as meninas do desafio. Aqui está tudo certinho e aqui está os meus arremates, os meus fiozinhos. Olha isso, pessoal. E uma dica que eu queria dar é sobre os arremates. Eu já vi algumas crocheteiras dando a dica de usar esses fiozinhos para fazer enchimento de chaveirinhos, amigurumis, bichinhos, de peças que precisam de enchimento. A dica que eu quero dar, não use isso aqui direto na peça, pessoal. Eu fiz isso e só não me dei mal porque é uma peça que eu produzi para o meu filho. Se fosse para uma cliente, teria sido uma coisa muito chata. Eu fiz um amigurumi e usei os arremates para me ajudar no enchimento, para mim não precisar usar tanta fibra. E depois de um tempo com meu filho brincando, apertando a peça, era um bichinho, um dinossaurinho, isso aqui começou a sair as pontinhas para fora. E o trabalho começou a ficar feio. Como era do meu filho, eu fui arrumando, fui colocando de volta, fui até tirando alguns e assim não tive problema. Mas e se fosse para uma cliente que depois levava embora e acontecesse isso? Então, qual é a minha dica? Não use isso aqui diretamente na peça. Se você for usar para fazer um enchimento de alguma peça, faça um saquinho de TNT, um saquinho de tecido, coloque isso aqui dentro para depois você colocar na peça, não coloque direto na peça. Principalmente se for para criança, que vai apertar, vai brincar. Isso aqui, com o tempo, vai acabar aparecendo no meio dos pontos. Eu tô falando isso por experiência, porque foi uma coisa que aconteceu comigo e já é uma coisa que eu não vou fazer mais. Se eu for usar esses enchimentos, esses arremates para fazer algum enchimento, eu vou fazer alguma proteção antes. Como eu disse, eu vou fazer um saquinho de TNT ou de tecido. Vou colocar isso aqui dentro para depois eu pôr na peça. Para não correr o risco de ter algum problema com o meu trabalho. Isso aconteceu comigo. Como eu disse, por sorte, era uma peça que eu tinha feito para o meu filho e não para uma cliente. Então, para não estragar seu trabalho, para você não ter problema com nenhuma cliente, não use diretamente na peça. Tô falando por experiência. Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite essa diquinha para não ter problema com o seu trabalho. Obrigada pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.